Fala, galerinha! Vamos lá. Iniciando aqui mais um módulo, módulo 7. A gente vai trabalhar um pouquinho com geometria. Tá? O nosso módulo ele é referente à congruência de triângulos e as propriedades do quadrilátero. Na nossa primeira aula, que é o módulo 7.1, a gente vai falar sobre congruência de triângulos. Tá? Triângulos, todos sabem aí que é um polígono, tá? Uma figura geométrica fechada formada por retas que possui três lados ou três ângulos, certo? E está bem presente no nosso dia a dia. Nós temos triângulos equiláteros, triângulos isósceles, nós temos diversos tipos de triângulos que já foram vistos aí por vocês anteriormente. Então, hoje a gente vai falar em específico de congruência em relação a essa figura. Primeira coisa, o que é a congruência? Congruência, gente, é o sinônimo de igualdade. Então, quando eu falo que duas figuras são congruentes, significa que elas são idênticas, que elas são iguais. Então, se nós analisarmos aqui, ó, na minha figura 1, eu tenho um trapézio verde e um trapézio roxo. Se eu analisar os lados, olhando as figuras, elas não são iguais. Mas se eu virasse essa figura e colocasse ela exatamente na mesma posição que essa, eu teria, ó, esse lado mede 2, esse lado é o correspondente a ele, mede 2 também. Esse lado aqui é correspondente a esse, eles possuem as mesmas medidas. Esse lado correspondente a esse. Então, ele possui as mesmas medidas. E esse ladinho aqui é correspondente a esse. O mesmo vale para os ângulos. Ó, esse ângulo aqui é correspondente a esse, possuem as mesmas medidas. Esse ângulo é correspondente a esse, possui a mesma medida. Esse ângulo é correspondente a esse. E esse ângulo aqui correspondente a esse. Então, ó, quando há uma relação de igualdade entre lados, triângulos e formatos, nós usamos o termo congruência. Esse é o símbolo para a gente usar congruência. Congruência e igualdade são a mesma coisa, tá? Só que para a congruência eu uso esse símbolo, para a igualdade, quando eu me refiro a valor, tá? Se eu falo aqui, ó, esse lado é igual a esse, eu tenho que usar o símbolo de igualdade. Agora, se eu falo que essa figura é congruente a essa, eu uso esse símbolo aqui que representa congruência. Tá? E aqui eu tenho uma congruência de triângulos. Ó. Esse lado aqui é correspondente a esse lado correspondente a esse, e esse lado aqui correspondente a esse. Automaticamente, esse ângulo será correspondente a esse. Esse ângulo aqui é correspondente a esse. Notem porque, ó, esse ângulo C ele é formado pelo 2 e pelo 3,61. Pelo 2 e pelo 3,61. E esse ângulo aqui, ele é congruente a esse. Eles são iguais. Ok? Então, congruência é a ideia de igualdade. Quando as figuras possuem lados, ângulos e formatos iguais, a gente vai afirmar que elas são congruentes. Então, nós vamos trabalhar especificamente com os triângulos. Tá? Nós temos 4 tipos de casos que afirmam que um triângulo é congruente a outro. Então, nós vamos analisar aqui. É uma análise mesmo, tá? Nós vamos fazer uma análise em relação a lados e ângulos e nós vamos confirmar se um triângulo ele é congruente a outro ou não. O primeiro caso é o LLL, que seria lado, lado, lado. Dois triângulos são considerados congruentes se possuírem os três lados, respectivamente, iguais. Então, ó, esse lado corresponde a esse, e são iguais. Esse lado corresponde a esse, e são iguais. E esse lado aqui corresponde a esse. Então, aí eu falo ó, que o segmento AB é congruente ao segmento EF. Por mais que eu afirme que eles são iguais, eu não tenho número. Então, eu não posso colocar o sinalzinho de igual, eu tenho que colocar o sinalzinho de congruência.
o segmento AC é congruente ao segmento EG e o segmento BC ele é congruente ao FG. Então, eu tenho que os três lados são congruentes, então eu posso afirmar que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo EFG. Tá? Notem que os triângulos aqui estão exatamente na mesma posição. Isso nem sempre vai acontecer. Ó. No exemplo que eu dei aqui anteriormente, ó, os nossos triângulos eles são sim congruentes, só que eles estão em posições diferentes, tá? Em situações diferentes, ok? Seguindo aqui, então. Então, nosso primeiro caso, lado, lado, lado. Quando os três lados são iguais ou congruentes, eu posso afirmar com certeza absoluta que os dois triângulos são congruentes, ok? O nosso segundo caso seria o caso de lado, ângulo, lado, que seria LAL. Tá? Quando isso acontece? Quando eu tenho dois lados, tá? Ó, esse lado aqui é congruente a esse. Então, o lado AC é congruente ao lado EF. O lado AB é congruente ao EG. E entre esses dois lados, eu tenho também um ângulo congruente. Então, esse ângulo formado aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo formado aqui. Então, quando eu tenho a sequência lado, ângulo, lado, então eu tenho dois lados congruentes, tá? Então, ó, isso daqui é igual a isso, esse lado é igual a esse, e entre esses dois lados, quando possui um ângulo congruente também, eu posso afirmar com certeza absoluta que os meus dois triângulos são congruentes, ok? Terceiro caso. No terceiro caso, ele vai falar de ângulo, lado, ângulo. Ou seja, quando eu tenho ó, esse ângulo congruente a esse ângulo congruente a esse, e existe um lado congruente entre esses dois ângulos, eu vou ter também um caso de congruência, que é o ângulo, lado, ângulo. Certo? Então, ó, tem um ângulo, tem outro ângulo congruente, e o lado que está entre eles, notem que esse lado aqui, ó, que é o ladinho que eu estou afirmando que é congruente, ele é lado tanto desse ângulo quanto desse ângulo aqui. Então, ele está na formação de ambos os ângulos. Então, assim também eu posso afirmar que existe a congruência entre os dois triângulos. Ok? Quarto caso. No quarto caso, nós vamos ter lado, ângulo e ângulo oposto. O que seria isso? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um determinado lado. Tá? Então, ó, esse lado aqui ele é congruente com esse. Aí, eu tenho um ângulo. Esse ângulo ele parte desse mesmo lado. Ó. Então, olhem que esse ângulo ele tem esse lado como um de seus lados, tá? Então, o ângulo é formado a partir desse lado aqui, tá ok? E aí, eu vou ter um ângulo oposto. Ângulo oposto a quem? Ao lado. O que seria um ângulo oposto? Seria o ângulo que está em frente a esse lado. Esse ângulo aqui, que é considerado o ângulo oposto, ele não tem relação nenhuma com esse lado, tá? Esse lado ele não faz parte da formação deste ângulo. Então, ele é considerado um ângulo oposto. Ele está totalmente contrário a esse lado. Então, ó, esse lado é congruente a esse. Aí, eu tenho a formação dos ângulos aqui congruentes com ele. E os dois possuem um ângulo oposto ao lado. Quando isso acontece, também eu posso afirmar que existe congruência entre os meus dois triângulos. Tá? Então, galerinha, nossa aula é isso aqui. É teoria. É buscar as informações nos triângulos, nas figuras, para que a gente possa afirmar se existe ou não um caso de congruência. Congruência, igualdade. Se eu posso afirmar que os dois triângulos são iguais ou não. Algo que pode nos confundir. Então, ó, atenção.
certo? Não temos o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Então, se os meus três ângulos aqui, ó, esse ângulo é exatamente igual a esse ângulo é exatamente igual a esse, e esse ângulo é exatamente igual a esse. Ter os três ângulos iguais não caracteriza congruência, tá? Se vocês observarem, eu tenho a figura, só que uma figura é maior que a outra. Então, quando eu tenho os três ângulos iguais, não seria congruência, seria um caso de semelhança de triângulos, que é uma coisa diferente, que nós vamos estudar o ano que vem. Tá? Então, quando eu tenho os três ângulos iguais, não vai caracterizar uma congruência, e sim uma semelhança. Eles podem ter a mesma forma, mas não possuem os tamanhos exatamente iguais. Para ser congruente, precisa ter o tamanho exatamente igual, ok? Então, para vocês aí, páginas 50 e 51, mais a TC 20. Certo, galerinha? Bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, gente!